Bom dia a todos, amigos queridos e amigas queridas. Muita alegria sempre, vocês sabem disso, é do coração, que estamos aqui juntos nesse momento de muita alegria, nesse banquete de luz que nos aquece, semelhante ao sol que lá fora brilha intensamente, e que brilhe nosso sol dentro dos corações. É verdade que já avançamos alguns dias, mas é sempre possível dizer feliz ano novo. É uma nova caminhada? Talvez não, mas como temos marcação do tempo no nosso dia a dia, é importante sempre deixar claro que, apesar da caminhada continuar desde há muito tempo, milhares e milhares de anos, já que já estamos caminhando na Terra, indo e voltando várias vezes, por que não reforçar sempre feliz ano novo? Não é? 31 tem que ser sempre. Isso é importante a gente pensar. E como nós estamos ainda vivendo situações difíceis, e não é a primeira vez, então a fé precisa ser cada vez mais fortalecida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre vai ser atual, porque os temas que Jesus nos traz não tem tempo, eles transcendem o tempo. Até porque cada vez que visitamos uma passagem, um tema, notamos nele situações que antes, meses atrás, anos atrás, a gente não tinha percebido. E por quê? Porque nós estamos evoluindo. A evolução, apesar da dificuldade de muitas pessoas ainda crerem na evolução, e nós temos aí exemplos, de pessoas que ainda não acreditam que evoluíram, que não é possível que certas coisas sejam feitas num tempo mínimo, porque no passado era feito no tempo máximo. Mas no passado você era outra pessoa, no passado você estava com outra roupagem, no passado você que está menino era menina, você que está menina era menino, e assim vai. Então por que hoje, depois de um certo tempo, nesse trânsito da vida, você não pode acreditar, crer e participar de uma evolução que é presente em todos nós? Quem não sabe que há X anos passados você andava de uma certa forma, falava de uma certa forma, tinha um pensamento diferenciado do que hoje? Então, tem evolução. E essa geração nova, que aí é bem marcante no livro A Gênesis, ela traz para nós uma expectativa hoje muito maior. A geração nova, ela não está chegando agora, ela já está presente em muitos de nós, dos mais novos, cada vez mais novos, mas ela sempre já se estacionou na Terra, senão a Terra não chegaria na evolução que está tecnologicamente. Mas aí entra um problema, e a parte moral? Como é que fica? Não foi assim que aconteceu em Capela, foi a parte moral que desenhou os povos da Terra em função da falta de moral em Capela, de algum agrupamento. A Terra está acontecendo a mesma coisa hoje. Nós estamos repetindo uma história que vai ser contada em outra morada de Deus. Quando alguém vai falar, lembra na Terra, na seleção que foi feita por cada um de nós, porque não tem nenhum juiz selecionando, gente, vocês sabem disso. Tem nós mesmos nos selecionando. Nós seremos aqueles que vamos, cada um particularmente, nos regenerar. Então, a geração nova, ela vem trazendo essa riqueza. Espero que a gente consiga, com os ensinamentos, compreender cada vez mais. Acertei. Para não ficar
ficar com o pescoço torto, eu vou ficar lendo o meu papelzinho, tá bom? Então ele começa assim: na criação tudo é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Devemos, pois, inicialmente, afastar qualquer ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Como tudo que existe, está falando de universo. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro e marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. É importante a gente pensar, quando ele cita dessa forma, nesse texto, o progresso. O progresso, ele não está limitado ao planeta Terra. O progresso é do universo, dos universos. Mas trazendo aqui para a nossa casa, que é o planeta Terra, é evidente que as movimentações geológicas vão ocorrer como sempre ocorreram, nada de novidade, e a transformação, na verdade, não se trata dessa parte geológica, que também faz parte do contexto, mas a transformação espiritual de cada um. Eu não posso ter uma casa maravilhosa igual a essa, se na parte espiritual ela primeiro não foi trabalhada. Para que eu tenha, fazendo uma analogia, para que eu tenha essa terra aqui bem posicionada, higienizada, harmonizada, que é a casa de Ana Viana, primeiro eu precisei ter a casa de Ana Viana do plano espiritual. Lá ela é muito mais, mas como a gente só tem a capacidade de fazer esse pouquinho, que ainda é um pouco, então ela já está linda da maneira como vocês e nós queremos. Isso é transformação, isso é progredir. A mesma coisa é a Terra, o planeta. A gente começa numa casa, passa para o nosso bairro, passa para a nossa cidade, o estado, o país, a terra, terra material e terra espiritual. Não é só o plano espiritual que está progredindo, porque às vezes a gente pensa assim: quando eu estiver lá no plano espiritual, vai ser melhor do que aqui. Sim, vai ser melhor se você fez aqui o melhor. Se você percebeu que progredir aqui, significa progredir lá. Porque nesse momento, nossos amores, nossos desafetos estão no mundo espiritual, muitos estão lá, outros estão aqui, mas se cada um tiver dentro de si o que Jesus trouxe de progredir, o que Deus nos deu, porque a reencarnação é uma maneira de progredir. Se a gente tiver isso intensamente, nós vamos fazer facilmente essa transformação. Não é demagogia. Cada um precisa se regenerar. O planeta só será regenerado, só vai receber novos habitantes, que serão nós mesmos, que serão nossos filhos, nossos netos, se cada um olhar no seu espelho espiritual e falar: eu vou vencer, eu quero vencer. As dificuldades existem? Claro. O que está acontecendo é por acaso? Não, é obra nossa. Não tem participação de punição divina, não tem. E nós sabemos na doutrina espírita que nós somos autônomos. Nós não fazemos as coisas
para receber recompensa, e quando deixamos de fazer, não somos punidos. Deus não fez isso. A punição que existe hoje, que a gente enxerga dessa maneira, fomos nós mesmos que causamos. Eu sei que se eu fizer uma atitude errada, complicada, volta para mim uma atitude errada e complicada, sem falar que eu influencio N pessoas à minha volta. Então, quando ele fala ali, progressão física, que é a parte material do planeta, mas a progressão moral, é aí que a gente tem que focalizar nosso pensamento, nossas ações, porque essa moral não é a moral construída em cada país que compõe o globo, em cada cidade que compõe um estado, em cada estado que compõe um país. Não, é a moral do Cristo, é a moral trazida por Jesus desde o início, quando recebeu a terra para fazer uma morada. É a moral que ele trouxe pessoalmente, com carinho, com amor, e durante 3 anos, simplesmente 3 anos, mostrou-nos o que é possível fazer com a roupagem que nós temos, com os elementos que nós temos nas mãos. É difícil transitar na terra? Mas se a gente tivesse prestado atenção desde o início das lições, desde quando o primeiro veio e falou em cada um dos pontos da terra, talvez a gente tivesse melhor. Se sofremos hoje, e talvez vamos sofrer um pouco mais, não é porque Deus assim o quer, é porque nós gostamos de sofrer. Nós procuramos as doenças que muitas vezes estão guardadas em caixinhas, trancadas a 7 chaves, mas a gente gosta de provocar a natureza, a gente gosta de provocar as leis divinas, e daí a gente recebe de volta aquilo que nós fomos buscar. Então hoje nós temos uma situação que nós ajudamos a criar. Aí ele continua, que o pensamento é o mesmo. A humanidade, tornando-se adulta, veja bem, está na Gênesis dessa forma. A humanidade, vamos trazer para a Terra, tornando-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade. Ela não acha mais no estado atual das coisas as legítimas satisfações para as quais se sente chamada. Então sacode, ele coloca assim, seus coeiros igual os nenéns, e se lança, impelida por uma força irresistível, através de regiões desconhecidas, para a descoberta de novos horizontes menos limitados. Então, ele aí está dizendo, está na Gênesis, que a humanidade já é adulta. Muitas das vezes, nós ouvimos falar assim, nós ainda estamos no início da caminhada, nós somos infantis, é difícil buscar fazer o bem da forma como Jesus colocou pessoalmente, porque nós somos infantis. Gente, nós já passamos da infantilidade há muito tempo, nós já andamos na terra, material espiritual, há milhares de anos. Nós já conhecemos Jesus de várias maneiras, quando estivemos em outras vertentes religiosas, como tem hoje nossos irmãos que professam outras, e nem por isso nós somos diferentes. Porque se eu sou sincero quando estou no tempo tal, eu sou sincero dentro do meu tempo. E olha a maravilha que aconteceu com o nosso erro, ao trazermos sombras para terras mais enrijecidas. Nós recebemos a chance
de levar, por exemplo, o Ana Viana para dentro dos nossos lares. A evolução, que é contestada muitas das vezes, está levando o Ana Viana, aos outros tempos, para dentro dos lares, que não estava acontecendo antes. Poucos éramos de nós que tirávamos daqui o ambiente que é maravilhoso e levávamos para dentro dos lares. A maioria das pessoas, e nós com certeza ouvimos isso de outros, falarem assim: estou com saudade da casa de Ana Viana porque não posso tomar um passe. Estou com saudade da casa de Ana Viana porque eu não consigo assistir as palestras, reuniões mediúnicas de tratamento. Mas o que Jesus falou à mulher samaritana? Que ia chegar o tempo que a adoração seria no coração, não no monte tal, não na casa de Ana Viana, não na igreja católica ali, não na igreja protestante ali, nem no terreiro ali. Seria ali, mas dentro de cada um. Então, essa transformação é que nos trouxe hoje essa oportunidade. Olha a evolução aí, gente. Quando nós estivermos 100% aqui dentro de casa, fisicamente, abraçando um ao outro, nos tocando, que já estamos nos tocando no sentido espiritual, somos energias, não é? Quando isso acontecer, vai continuar o outro lado, que a gente chama de hoje online, que já tem um online espiritual. No plano espiritual sempre teve um online. Quando reúne aqui, centenas de espíritos que estão aqui, ouvindo as pessoas que aqui vêm, centenas estão ali fora, também, ao redor, porque muitos têm medo de entrar e ser abraçado, ainda não tem certeza que o bem é melhor, então fica de longe, ouvindo e pensando: será que não é meu momento? É o seu momento, é o nosso momento, não tem mais tempo a perder. Então, quando a Terra se vê vestida de uma nova geração, essa nova geração que muitos esperam que vai ser uma criança, que, claro, existem isso, gênios de 3 anos, de 4 anos, de X anos, mas isso já aconteceu sempre, não é agora. Tem mais intensidade hoje? Sim, os jovens hoje são diferentes de 1000 anos passados? São. Mas por quê? São as mesmas pessoas que voltaram redimidas e aproveitaram no mundo espiritual a chance de estudar. Então não é a geração nova que vem do planeta X, Y, Z. Também pode vir, porque quando existe amor, quando se atinge a plenitude, um ajuda o outro, vem de lá para cá, daqui para ali. Mas 80%, 90% é daqui da Terra. Os gênios são da Terra, são aqueles que já um dia pegaram uma clava e bateram na cabeça um do outro. Hoje eles estão sentados, transformando, fazendo coisas impressionantes. Vocês estão fazendo coisas impressionantes, nós estamos fazendo. Mas aí volta a infantilidade. Não, nós já somos adultos. Se quiser dar uma chance, tudo bem, vamos passar por uma fase de regeneração. Então nós somos adolescentes. Regeneração é adolescência, ela vai ser rápida, ela já começou, porque começou em cada um. O que é a parte adolescente? Não é aquela parte que ele vai decidir o que é melhor? Não é aquela parte que nós vamos ter certeza que tudo que foi aprendido e aprendido por nossos pais e no dia a dia não pôr em prática? Diego está ali, sabe mais ainda que juventude do que eu para explicar isso. Não é assim? Nem aquele momento que você olha no espelho e penteia o cabelo 10 vezes e não está bom, aí volta no primeiro e sai daquela forma que antes achava pior, a roupa, a maneira de pensar, a maneira de agir. Então, se a humanidade quiser estar na adolescência, vamos dar essa chance. Mas na verdade, como ele diz na Gênesis, é a fase adulta. Nós estamos prontos
ou praticamente prontos para começar uma nova etapa. E ela já está acontecendo. Então vamos lá. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, população da terra, que só queira o bem. O tempo sendo chegado, uma grande migração se verifica nesse momento entre os que a habitam, a dos que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais digno da terra transformada, dela serão excluídos, porque, caso contrário, lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, que seria um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em, aqui ainda cita raça, hoje a gente fala etnia, né? Raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá da mesma maneira, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se passará exteriormente como de hábito, com uma única diferença, mas uma diferença capital, a de que uma parte dos espíritos que encarnaram na Terra não voltará mais a encarnar nela. Lembra de Capelo? Em uma criança que nasce no lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que nela poderia encarnar, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperam ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Já estão. Porque, lembre, vem alguém de outro órgão? Sempre vem. Porque, como dissemos antes, através do amor que ele já conquistou, que quando nós chegarmos à evolução maior, seguindo os passos do nosso pastor Jesus, do nosso mestre Jesus, quando a gente atingir o ápice, nós só seremos amor. E aí, sendo amor, nós queremos ajudar todos no universo, aqueles que estão mais caidinhos, como tem hoje na Terra. Então ele cita que muitos não estão voltando, muitos não voltarão, muitos perderam a oportunidade, mas muitos que a gente acha até pessoas de má índole, aquele que a gente até diminui, esse ainda tem uma chance, uma grande chance, se quiser voltar-se para o bem, fazer parte desse cortejo maravilhoso de luz, solicitar carinhosamente no plano espiritual que seja colocado num lugar na Terra onde o progresso ainda não existe. Muitos de nós nos enganamos quando falamos que com a tecnologia avançada, com tudo que a gente tem hoje, maravilhoso, não dá nem tempo de aprender um, já ganhou outro. Gente, tem pessoas na Terra, vocês sabem disso, nós sabemos disso, na Terra material, que não conhece nem aquele telefone antigo, que nunca viu nem aquela televisão que foi lançada na década de 50, aquela que era desse tamanho, não é? Hoje ela é desse tamanho, maior do que a parede, mas ela é igual um quadro, só falta falar sozinha. Ah, fala sozinha, não é? A gente conversa, já não precisa de certas coisas. Pois é, agora, nesse domingo maravilhoso,
em que cada um de nós saímos dos nossos lares, na busca de consolação e de carinho, para levar para dentro dos nossos lares, nesse exato momento, tem alguém, tem muitos alguéns que estão em lugares difíceis. E não foi ali na Bahia, nem no Espírito Santo, nem em Minas Gerais, não. Também, mas em vários outros lugares que a gente nem imagina que a vida é dessa forma. Seja no frio, ou seja no calor intenso. Tem gente que nunca viu certas coisas. A gente fica pensando assim, será? Não é possível? Eu já nem ligo para certas coisas, já nem dou valor ao que tenho dentro de casa, o outro não tem. Enquanto muitas pessoas têm 10 coisas diferentes à mesa, tem gente que não tem uma mesa na terra. Então, esses espíritos, ou quem sabe nós, que estamos pedindo uma nova chance para não ser deportado da terra, por nós mesmos, pedimos assim: eu posso ir lá ser um médico sem fronteira? Eu posso ir lá ser alguém da Cruz Vermelha? Num lugar onde eu vou deixar uma França da vida, São Gonçalo da vida, e vou para dentro do mato ajudar quem nunca viu nem um controle remoto? Essas pessoas às vezes estão lá, não é para generalizar, muitos daqueles estão pedindo uma segunda chance. É um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um militar, estão pedindo uma segunda chance porque fez isso e isso e isso no passado, e hoje já tem pessoas que já vão pedir essa segunda chance, e graças a Deus se conseguir, porque o tempo está encurtando, a janela está fechando, a substituição está sendo feita pelos integrantes da terra, porque progride aqui e progride ali na terra. A terra espiritual faz parte da terra material, não tem nada dissociado. Existem problemas aqui que a gente vê, ou a gente imagina que existam e existem, mas no mundo espiritual também. Então existem trevas no mundo material e trevas no mundo espiritual. A gente fala nas trevas só no mundo espiritual. Não, ele é a continuação do que começa aqui. Tudo tem uma conversa, uma troca de ideias. Então evolui-se aqui e ali, quita-se problemas aqui e ali. Então as etnias que hoje existem, que estão misturadíssimas, é até triste ver certas coisas e participar de certas coisas, porque se formos olhar e separar origens, vai ser difícil encontrar origens perfeitas. Vai ser difícil, porque a perfeição seria o quê? Espiritualmente ser cristão com C maiúsculo, e a dificuldade é muito grande. Então as pessoas que têm uma corzinha mais clara, avermelhada, amarelada ou empretecida, isso é só uma roupa. O que vale é que está dentro, é o espírito. Transitar nessa ou naquela coloração é uma forma de Deus nos amar e nos colocar no lugar certo. Porque se imagine se eu for agora para Groenlândia, vou morrer de frio rapidamente. Mas hoje tem a roupa assim, assim, assado. Mas será que eu vou ter essa roupa para proteger a primeira roupa, que é o corpo? Porque cada um de nós foi desenhado para estar hoje onde nós estamos. Cada um de nós foi desenhado para estar agora, em 2022, da forma melhor possível. Sempre fomos bonitos, hoje estamos mais, mas podíamos ter sido mais, se a gente tivesse percebido que inventar o erro traria problema. Hora passa. A época atual, isso mesmo. A época atual
é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocado no ponto intermediário, nós assistimos à partida de uma e à chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo pelas características que lhe são próprias. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Isso sempre foi assim, normal. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Nós já temos condições de saber onde nós estamos. Se queremos ser o bem ou a dificuldade, que a gente diz que é o mal. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, geralmente precoces, aliada ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas pelos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pela recusa em reconhecer algum poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de apego a tudo que é material. São esses os vícios que a terra tem que ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam em se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e porque os homens de bem sempre sofrerão com seu contato. Quando a terra estiver livre deles, os homens caminharão sem princípios para o futuro melhor, que lhe está reservado desde esse mundo, como recompensa de seus esforços e sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Então, gente, é assim, esse texto da Gênesis, você deve notar que propositalmente ele praticamente repete o pensamento, mas nos fortalece. Não é para ter desânimo, mas é para ajudar aqueles que precisam de ajuda, porque nós estamos conseguindo essa ajuda aqui, quando trabalhamos na casa, quando trabalhamos nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, escolhidos amorosamente, porque isso é importante. Tudo que a gente faz tem que ter amor. O amor que a gente não conhece ainda de verdade, mas que já vislumbra, seguindo o exemplo do Cristo. Então, quando hoje recebemos esse cartão de visita, que é ter que ficar em casa durante praticamente 3 anos, porque apesar da liberdade que nós temos, vigiada por nós mesmos, nós tivemos que ficar em casa, não foi assim? Mas foi aí que o pai conheceu o filho, que a filha conheceu a mãezinha, que a sogra conheceu o genro, que a nora e assim por diante. Foi preciso que a gente errasse, do nosso erro nasceu os acertos, que é sempre assim, né? Quem vence o mal é o próprio mal que fica cansado de ser mal. Então, o bem não, o bem está lá guardado, nos espreitando, esperando que a gente passe para o lado dele e daí não volta mais para o outro lado. Mas no momento que nós ficamos presos dentro de casa, entre aspas, nós tivemos a oportunidade de analisar certas coisas que a gente nem conhecia. Muitos de nós não sabiam o que acontecia no cômodo ao lado. Nunca tinha tirado uma cortina, já estava com a poeira já há 2, 3 anos, porque entrava e saía,
corria rapidamente na intenção de receber matéria, porque quanto mais se trabalha, mais tem dinheiro, entre aspas, mais se gasta acima dos limites. Então a nova geração, que a gente fica esperando que tenha 2 cabeças, 4 braços, não, somos nós mesmos, mas com higienizado no pensamento. Aproveitar essas crianças que aí estão hoje, não para mimá-las, dar a elas o que nós não tivemos, que é assim que falamos. Não, dentro de casa foi possível entender por que alguém ficava num cômodo o tempo todo trancado na telinha, a ponto de esquecer o telão, porque as crianças hoje não querem saber de televisão, não é assim? Para quê? Eu tenho um negocinho desse tamanhozinho, tenho um mundo na minha mão, e eles já trouxeram esse mundo quando reencarnaram. E quem se adaptou, muitos aqui no salão, rapidamente, não foi por acaso, é porque já pertence à nova geração. Muitos que estão tendo dificuldade não é que estão fora dessa geração, é porque às vezes era melhor andar de jegue do que andar numa aeronave. É melhor? Claro que não. É melhor andar a pé para dar uma notícia lá em Rio Bonito? Ou é melhor abrir o aparelhinho, que agora é abertinho, né? Lindinho, e conversar rapidamente com a pessoa lá? Eu falei Rio Bonito, mas pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser, né, na Antártida. Será que é melhor andar até lá ou é melhor dar um toquezinho? Essa geração que a gente olha, principalmente os menores, na verdade ela já está dentro de nós. E quem abraçou o Espiritismo, ou quem progrediu nas religiões irmãs nossas, porque a progressão é em todos os lugares, captou rapidamente a informação, são esses que vão voltar com mais facilidade. O neném de hoje vai ser a mãezinha e o paizinho de amanhã para receber cada um de nós que já estamos, eu pelo menos já estou na terceira para lá, entendeu? Então já estou olhando que minha neta menor pode, né, ser, quem sabe vai me receber, tomara que ela me dê essa chance. Então é assim que a gente pensa. Essa geração nova não é uma coisa, ele vai dar um toque. Não, somos nós mesmos. Tá bom. Por essa imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aqui voltarão uma vez que muitos cederam ao arrastamento da circunstância e exemplo. Nesses a aparência era pior do que o íntimo, né? A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. É como se vê, e como se vê, ela é toda moral, está aí grifado, e não se afasta em nada das leis da natureza. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Gente que se melhoraram, vocês, nós nos melhoramos. Desde o instante em que eles se apresentem em melhores disposições, é sempre uma renovação. Assim, segundo as suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam 2 categorias. De um lado, os retardatários que partem, e do outro, os progressistas que chegam, que estão a favor do progresso. Cuidado com o progressista hoje, que é complicado falar em certas palavras, né? A situação dos costumes da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou etnia, ou do mundo inteiro, diretamente relacionado com aquela categoria que entre as duas tiver preponderância. Nós assistimos a esta transformação, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que buscam se implantar,
Uns marcham com a bandeira do passado, outros com a do futuro. Se examinarmos o estado atual do mundo, reconheceremos que, tomada no seu conjunto, a humanidade terrestre ainda está longe do ponto intermediário onde as forças se equilibram. Ainda está longe. Que os povos considerados isoladamente estão a uma grande distância uns dos outros nessa escala, que alguns chegam a esse ponto, mas nenhum ainda ultrapassou. Então, já chegando no abraço do término, nós temos que ter sempre no nosso pensamento higienizado a usina de força do ser humano, que é o pensamento. Quanto mais ele estiver arejado, quanto mais ele estiver claro, cristalino, mais fácil nós vamos estar nos transformando, mais fácil vamos entender as dificuldades. Não vamos abaixar a cabeça pelo que está ocorrendo, muito pelo contrário. Quando falamos antes que já somos pessoas da nova geração, é porque quem abraçou o Consolador prometido, ou quem abraçou o Consolador prometido nos outros tempos, que às vezes não percebe, esses já deram a mão para a nova geração. Esses já fazem parte de uma nova geração. Esses serão recebidos por esses nenenzinhos que hoje falam certas coisas, que na nossa época também já falava certas coisas, que nós também falamos certas coisas, que surpreendiam nossos pais, mas que ao avançar no tempo, a surpresa é maior ainda. Então, quando falamos assim, não vamos mimar as crianças com certas coisas, não é porque existe falta de amor, é para colocar uma realidade que eles chegaram hoje, que precisa ser alavancada, porque muitos estão com o bem propenso dentro de si, mas muitos têm dificuldades no bem. São inteligentíssimos, são capazes de coisas impressionantes, mas precisa de nós que abraçamos o Consolador prometido, cheio de ensinamentos, sem dúvidas, sem mistérios, sem superstições, para ajudá-los. Quando a gente ouve depoimentos de crianças, de certas, a gente fica assim, boquiaberto. Não era para ficar, porque isso vem do mundo espiritual. Nós, espíritas, não. Que outros assim que, tudo bem, a gente até respeita e deve respeitar. Aliás, estamos vivenciando momentos de muitos anos para cá, eu acredito que de 30, 40 para cá, e que o respeito foi perdido. Cada vez mais. Tem que recuperar esse respeito, gente. Eu tenho que respeitar o direito do outro de escolher. Eu posso falar sobre tudo. Não tem temas que a gente não possa discutir na Terra, porque nós somos filósofos dentro de cada um de nós. Não tem coisa que não pode ser conversada. O que não pode é atrapalhar a escolha do outro. Se escolheu ser aquilo, vamos respeitar. Ah, mas mora dentro da minha casa. Prova e expiação. Quita a prova e pronto. Entenda como um desafio maravilhoso. Mas não vamos construir aflições porque a gente quer alisar a cabeça de um neném lindíssimo, ou do menininho lindíssimo, de um jovenzinho. Vamos sentar e conversar, aproveitar a reclusão que hoje nós temos, entre aspas, igual na Idade Média, quando os monges e muitas pessoas se esconderam dentro das igrejas, dos mosteiros. Nós recebemos de volta a compensação agora, nos escondemos dentro dos nossos lares, levamos os trabalhos para dentro de casa, porque tinha gente que não respeitava o trabalhador, e quando vê a mãezinha, o paizinho, o avôzinho, a avózinha, no teclado, trabalhando para a empresa até altas horas da noite, aí fala, por isso que ele não me dava o X na mão, porque é difícil ganhar o X. Ele reconheceu. Quando viu os professores e professoras dentro de casa, tentando exaustivamente passar a informação para os aluninhos dentro de casa, os aluninhos, os professores perceberam, entendi por que
aquele aluno senta lá atrás escondido na última carteira, porque tem problema em casa e eu não sabia, porque poucos procuram saber. Isso é a nova geração. Quem enxerga dessa forma já faz parte dessa nova geração. E diz assim: a geração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Basta uma modificação em suas disposições morais, moral do Cristo. Essa modificação ocorre com todos os que estão predispostos a ela, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, os que voltam não são sempre outros espíritos, mais frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outra maneira. Então, gente, eu acho que não tem mais dúvida que nós temos tudo nas mãos. Cabe a cada um, com a riqueza que tem, de poder falar, de poder cantar, de poder olhar, de poder tocar, porque quando Jesus diz: olhai, vigiai e orai, essa é a sentença correta. Ele estava alertando a nós todos: observem as coisas. Não é? Ele não disse: observai as aves do céu, observe os lírios do campo, a roupagem e a plumagem. O que é a roupagem para nós vencermos na nova geração? A roupagem são várias encarnações que nós tivemos. Se os pássaros têm uma roupagem maravilhosa, vamos tornar as próximas reencarnações maravilhosas, coloridas como as penas dos pássaros. Se nós fizermos um vestimento melhor como os lírios e as flores, que a gente não percebe quando vem na rua, vamos renovar a nossa parte espiritual, porque aí está a vestimenta verdadeira, é a túnica nupcial. Então, mãos à obra, vamos trabalhar, porque nós estamos na nova geração e só precisa de amor verdadeiro para vencer. Gente, um grande domingo cheio de Jesus e família sagrada no coração. Muito obrigada, meu amigo. Obrigada. Sinta-se abraçado por todos nós. Obrigada. Pedindo um abraço.